Quem escala o Everest, o Aconcagua, não tem pra onde ir depois, né? Não existe pico mais alto. Como é que a gente vai enxergar a Copa do Mundo a partir de agora, depois desse pináculo absurdo que foi a final entre Argentina e França? Você sabe que eu fui dormir ontem pensando nisso, Megali. Mais uma vez, bom dia para você, para o Camarão, boa tarde, né? Para a gente que está aqui em Doha, um beijo para as meninas, Carla e Sheila mais uma vez. Bom dia para quem está vendo e ouvindo a Band News FM. Ontem, quando o jogo terminou, olhando aquele estádio, aquilo tudo que foi essa final, foi a pergunta que me veio à cabeça, né? Porque depois de uma final desse tamanho, o que mais queremos para as nossas vidas, né? Para as nossas carreiras, depois de tudo isso que a gente viu aqui nesse mês aqui em Doha, e certamente vai ser muito difícil disso se repetir, mas o esporte é uma coisa muito... É maravilhoso o esporte, não só a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, que é um outro evento que eu gosto bastante, que já tive a oportunidade de cobrir em loco. Ele traz histórias diferentes, traz momentos mágicos que a gente não está esperando, como a gente não esperava. Eu não esperava ontem ver aquilo tudo no Lusail, aquele jogo fantástico com tantos gols, com tantas alternativas, e principalmente, né, uma coisa que a gente não falou mais cedo, a montanha-russa emocional das torcidas. Porque 80% do estádio Lusail ontem estava tomado por argentinos, sim, é verdade. Os outros 20 com franceses, mas a nossa direita, atrás do gol, a nossa direita, tinha um bocado de franceses acumulados, mas ao longo do estádio tinha mais gente. E a única vez que eu ouvi de fato uma voz forte, a gente que está acostumado a visitar estádio toda semana no Brasil, tem esse ouvido, né, para a voz forte que vem da arquibancada, foi na hora das escalações da França, só. Quando o primeiro nome, o locutor do estádio disse o seu sobrenome, a torcida dizia Kylian Mbappé, aquela coisa maluca. E depois, até os 35 minutos do segundo tempo, aquele estádio, ele era o Monumental de Nunes. Depois ficou um silêncio, assim, uma coisa que tocava a gente, que estava ali transmitindo o jogo naquela loucura e tal, mas prestando atenção no ambiente, como estava todo mundo absolutamente tenso e sem saber o que ia acontecer, porque o jogo estava absolutamente fora de controle. Os gols da França, a vibração da França, e só realmente no pênalti derradeiro do Montiel que a explosão do estádio foi completa, como havia sido quando o Messi foi anunciado antes do jogo no aquecimento ainda, pelo Andoni Goicoechea, que era o goleiro histórico dos anos 90, da Copa de 90 da Itália, ele que estava anunciando as escalações da seleção da Argentina ontem no Lusail Stadium, e viu de perto o seu goleiro Dibu Martínez repetir um feito que foi dele tantas vezes, pegando pênaltis e salvando a Argentina. Então, pra gente que capta com todos os sentidos um jogo desse tamanho quando tá no estádio, o que vai marcar para mim, além do jogo especificamente, essa montanha-russa de emoções que veio da arquibancada pra gente e deu para captar tudo. Eu não tenho palavras para descrever a eletricidade, Camarão, daquele estádio ontem. Tente descrever com palavras o sabor da primeira vez que você comeu um bobó de camarão. Não tem como. Só comendo. Só estando lá para ver o que era aquilo. O que era exatamente essa montanha-russa de emoções e de sorrisos e de choros e de preocupação. Né? Eu não sei como é que ninguém saiu, graças a Deus, ninguém saiu morto numa maca, estirado daquele estádio, porque chegou uma hora que eu achei que o meu coração fosse parar. Eu brasileiro, hein? Nem francês e nem argentino. Agora, Camarão, foi uma Copa muito boa dentro de campo e fora dela. Foi uma Copa organizada. Claro, houve seus momentos ali em que os catarianos pecaram pela organização, mas em geral entregaram uma belíssima Copa. Estádios deslumbrantes, de encher os olhos. Espetáculos até inovadores, né? Como aquela dança do fogo e da luz e da iluminação e da música antes das escalações. O Catar levantou a barra. A próxima Copa do Mundo é na Argentina, nos Estados Unidos, né, que sabem proporcionar um ótimo espetáculo, no México, que vai receber a sua terceira Copa, e no Canadá. O Catar levantou a barra no sentido de qualidade de organização? Eu acho que sim, mas tem muito também de característica de Copa do Mundo ligada à realidade que é possível ser oferecida pelo país, né? O Brasil entregou, acho que, uma grande Copa do Mundo, de acordo com a realidade que a gente podia entregar em 2014. Muito mais divertida. Muito mais divertida, a África do Sul da maneira dela, e a primeira Copa aqui no Oriente Médio foi entregue da maneira como eles podiam oferecer. E era muita possibilidade. Eles sempre bateram nessa tecla do ambiente sustentável, tecnológico, do grande investimento amparado nisso. E me chamou a atenção esteticamente essa questão de estádios que você falou. O Lusail, ele era magnânimo.
Mas o Califa também era muito bonito, com uma arquitetura diferente. O 974, com a ideia dos containers, também era um negócio muito especial. Então a gente observou as unidades, as praças esportivas, tendo cada qual uma característica muito legal. E isso me chamou a atenção positivamente. A gente entrevistou, agora sim, Aline Fanelli, um jornalista, agora há pouco do Diário Olé, o Silvio, e para minha grande surpresa ele disse que por enquanto não há nada oficialmente preparado para a chegada dos jogadores. Eu falei, oi? Ontem tinha 1 milhão de pessoas ao redor do obelisco. Você vai deixar para organizar na última hora? Deve ter alguma coisa, eles não devem estar anunciando, né? Não é possível. Eu acho que sim, né? Acho que, pelo menos em relação aos órgãos de segurança, já deve ter alguma coisa paginada já. Eles estão sem Né? prática em fazer isso, Megali. Esqueceu como é que é. Aí ela foi. Não é não? No final das contas, da última vez em que a gente teve uma grande concentração de torcedores foi no momento triste, né? Na morte do Maradona. Verdade. E aquilo foi um horror. Lembra? A gente pulando grade, gente se acotovelando, caindo no chão, sendo pisoteada. Vamos torcer para que tudo saia bem dessa vez.